Olá, meus irmãos, como que vocês estão? Tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu quero trazer hoje aqui um vídeo falando sobre Hebreus capítulo 8. Aqui Paulo, a partir do verso 10, ele fala que o Criador, o Altíssimo, ele faria um pacto com a casa de Israel depois daqueles dias. Que dias são esses e que pacto é esse? Vamos ler aqui os dois versos para entender um pouco as falas de Paulo. Ele diz assim no verso 10 de Hebreus 8: Ora, este é o pacto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Vamos aqui ler o verso 11. E não ensinará cada um ao seu concidadão, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. E para complementar os últimos dois versos que também nos fazem entender o que Paulo está falando, o verso 12 diz assim: porque eu serei misericordioso para com suas iniquidades, e seus pecados não me lembrarei mais. Verso 13, dizendo: novo pacto, ele tornou antiquado o primeiro. E o que se torna antiquado e envelhece, perto está de desaparecer. É muito interessante aqui que o último verso ele já deixa claro que dias são esses, né? Que esse pacto aconteceria. É só você entender que no último verso Paulo está falando da velha aliança que estava se findando, porque muitas pessoas pensam que a velha aliança ela se finda simplesmente ali quando começa o livro de Mateus. Então a velha aliança acabou ali em Malaquias e em Mateus começa uma nova aliança. Não, primeiro que ali ainda é velha aliança. No livro de Mateus, o Salvador nascendo, nasce em carne, debaixo de lei, como está escrito. Ele cumpre ali as ordenanças, é apresentado no templo depois da purificação, no 8º dia circuncidado. Todos os rituais e práticas da lei ainda estão vigentes. Tanto é que no madeiro, ele, no seu corpo, ele põe fim às leis, né? Mas não é que ele, depois que ele é entregue no madeiro, as leis deixam de valer. É o que acontece aqui, ó. Quando no corpo do Salvador ele coloca ali o fim às leis, é porque agora as leis sairiam das pedras, sairiam do poder dos homens, aonde eles tinham controle, e agora o Pai colocaria as leis, como está escrito no verso 10, ele colocaria as suas leis, ó, no seu entendimento e no seu coração ele escreveria. Não estaria mais na pedra, não estaria mais nos pergaminhos. Não podemos ficar fermentado quanto a esse assunto, porque senão a gente é massa de manobra na mão daqueles que ainda estão usando a velha aliança até hoje. Porque no madeiro é que se findou a velha aliança. A velha aliança se finda no corpo do Salvador quando eles matam um inocente. Eles mataram alguém que estava cumprindo a lei. É por isso que eles perderam a mordomia, como fala na parábola dos mordomos, lá em Lucas 16. Eles perderam a mordomia porque mataram um inocente. Essa foi a estratégia do Criador, para poder provar que aqueles homens não estavam sendo fiéis às leis do Pai. Eles não estavam cuidando bem da noiva. Como que eles poderiam matar alguém que estava cumprindo a lei? Quem cumpria a lei, eles nunca poderiam matar, mas eles acabaram tirando a vida de um inocente. E aí, automaticamente, eles usaram uma desculpa que até hoje as pessoas repetem, que o Salvador morrendo, ele deu a vida dele para nós e pegou a nossa morte para ele. Isso daí é uma grande blasfêmia, uma grande mentira, que aqueles que até hoje estão lucrando com a herança, conforme o Salvador falou em Marcos 12, na parábola da vinha, eles propagam. Na verdade, ali, quando eles matam o Salvador, eles mataram uma pessoa que estava cumprindo a lei. E é por isso que eles são desapossados, e o Pai tira as suas leis da pedra, tira as suas leis das mãos daqueles homens, eles não têm mais autoridade para falar em nome do Criador, e aí ele pega as suas leis e coloca no coração e no entendimento daquele que crê. Essa casa de Israel que fala aqui é aquele que crê. Quem crer e for batizado será
salvo. Lembra Marcos 16? Esses homens que vivem da herança dizem que quem crer e for batizado é batizado na água da igreja. Aí as pessoas vão para o templo, se batizam lá no templo, quando na verdade o Salvador falava do batismo do Espírito Santo. É só o batismo do Espírito Santo que pode salvar uma pessoa. Por isso que aqui fala que quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, que isso é nova aliança, a pessoa então recebe as leis do Pai. O Espírito Santo não vem para fazer rodopiar, pular, falar uma língua que ninguém entende dentro de um local que todo mundo fala o mesmo idioma, como Paulo fala em Coríntios 14. Não é para isso que o Espírito Santo vem. O Espírito Santo vem para colocar em ordem a nossa vida através da lei do Pai, no nosso entendimento e no nosso coração. O Espírito Santo, ele é a lei do Pai em nós. Então, todo aquele que crê recebe a lei do Pai em si e começa agora a andar corretamente. Por isso que ele fala que ninguém mais vai precisar ficar ensinando o seu irmão, dizendo você conhece o Senhor ou não conhece, porque todos o conhecerão, porque terão o seu Espírito Santo. As pessoas não precisarão ir a um local, nem ir a alguém para ouvir o Pai, porque o Espírito Santo falará com ela diretamente. Por que hoje isso não acontece muito? Parece que não acontece, mas hoje, quando as pessoas fazem coisas erradas e elas são cobradas no seu entendimento de que aquilo está errado, já é o Espírito Santo cobrando. Caso que não acontecia na velha aliança. Lembra que Paulo fala em Romanos 7, eu não saberia o que é roubar, o que é matar, se a lei não me dissesse? Hoje as pessoas sabem, é porque o Espírito Santo foi dado. Só que, infelizmente, muitas pessoas desobedecem essa voz porque acham que é uma voz qualquer, porque o sistema maquiavélico deturpou a palavra do Pai e coloca o Espírito Santo como um ser que vem em determinado culto, e esse culto é um culto para você buscar o Espírito Santo, aí ele vai te auxiliar para você fazer um bom negócio, fechar um bom negócio, quando na verdade isso é blasfêmia. Isso é blasfemar contra o Espírito Santo. Homens falando por ele, quando na verdade o Espírito Santo ele quer falar com todos, mas homens maus não deixam, e as pessoas ficam ouvindo aos homens ao invés de ouvir o Espírito Santo do Criador. Então esse pacto que ele faria com a casa de Israel, quando fala depois daqueles dias, no verso 12, Paulo deixa claro. Que dias são esses? No momento em que o novo pacto acontece. Esse novo pacto, ele, embora na história ele aconteceu na descida do Espírito Santo, que é quando ali as pessoas recebem o Espírito Santo, que é a lei do Pai no seu entendimento e no seu coração, para a humanidade em si, isso só acontece no momento em que a pessoa crê. Tem que crer, tem que levar a mensagem do Salvador para o templo, que é o nosso entendimento. O que ele falou é o pão, quem come, leva para dentro do entendimento e se liberta das amarras, e agora ela tem o Espírito Santo como seu guia, como seu tutor, conforme está em Mateus 13. Não tenham mais mestres, tutores, rabis, não queiram ser. Por quê? Porque só um é o vosso mestre, que é o Espírito Santo do Pai. Quando ele fala o Cristo ali, ele se referia àquele que ungia, né? O Espírito do Pai, que ungiu até lá no batismo, em forma de pomba, para que as pessoas pudessem ver, para crer. Então, tudo visível na velha aliança, para o povo poder entender o plano de salvação. Aquele mesmo Espírito Santo que desceu sobre o Salvador é aquele que o Pai quer que desça sobre todos. E, na verdade, aquele que crê, essa pessoa, então, recebe o seu Espírito Santo, passa a ser o povo de Israel, porque a Israel do Pai não é a terrena, essa é a Israel escrava, como Paulo fala em Gálatas 4, nascida de Agar, ali no sentido físico da coisa, né? Filho da escrava, como Paulo fala, é a Jerusalém terrena, que as pessoas só fazem o bem ou o mal, por causa que a lei está ali, homens diariamente falando com elas, você não pode isso, não pode fazer aquilo, é por isso que eles não faziam. Mas os nascidos do Espírito, conforme Paulo fala, quando estão crendo e recebem o Espírito Santo do Pai, a lei dele não deixará ela fazer o que é errado, e ela andará nos caminhos do Criador. Por isso que aqui embaixo ele fala que ele seria misericordioso para com as suas iniquidades e seus pecados ele não se lembraria mais. Por quê? Porque agora a pessoa sendo guiada pelo Espírito Santo e temente a ele, o Pai releva o tempo em que ela não tinha o Espírito Santo como seu guia, porque ele reconhece que era realmente muito difícil de seguir as suas leis, suas ordenanças, por isso que ele manda o Filho para cumprir. E no verso 13,
tem a parte que ele fala que o pacto, então, se tornou antiquado primeiro. Se tem um novo pacto, o primeiro fica velho. E como eu disse, isso acontece no momento que a pessoa crê. Embora na história aconteceu em Atos 2, mas infelizmente, por homens maus estarem mantendo as pessoas em seus apriscos, mantendo as pessoas indo para templos até hoje, com sacerdotes, com altares, com liturgias de ceias, batismo, tudo o que o Salvador fez enquanto estava em carne era para a época da velha aliança, para um povo que precisava ver para crer. Israel não tinha fé, eles não conseguiam entender todos aqueles rituais, tudo que acontecia, eles não entendiam. Aí quando vem o Salvador e põe fim a tudo aquilo no seu corpo, quando ele é morto no madeiro, então quando o Espírito Santo do Pai é derramado, automaticamente aquele que crê e deixa de praticar todas essas coisas. Por quê? Fizeram um puxadinho, né? Colocaram que é nova aliança ali no nascimento do Salvador, no livro Bíblia. Quem fez isso foram os papas, para manter o povo na carne. Criaram um ídolo, onde pegaram a história do Salvador, colocaram essa história como sendo esse ídolo que tem imagem, que tem nome, né? E aí automaticamente as pessoas praticam tudo o que ele ensinou de forma física e mantém as pessoas na carne, não nascendo do Espírito. Então você está entendendo o que eles fizeram? Foi terrível isso. E aí para uma pessoa participar desse pacto aqui que está escrito em Hebreus 8 é muito difícil, porque ela não consegue entender em que momento isso acontece. Sabe em que momento? É como eu já venho dizendo há 10 minutos, 11 minutos. É no momento em que você crê que você não tem que praticar essas coisas para se chegar ao Pai, que é Espírito. Ele não precisa de nada físico, ele não precisa do seu dinheiro, ele não precisa que você vá a um templo físico para vê-lo, ou ouvi-lo por intermédio de outra pessoa, porque ele não está morto, ele pode falar com você diretamente. Ele só falava com os homens na velha aliança, e eles escreveram no livro Bíblia, porque as pessoas não ouviam a sua voz, elas não tinham o Espírito Santo. Mas a partir do momento que você recebe o Espírito Santo, e você precisa ainda ir a algum lugar para ouvir o Pai falar por intermédio de outro homem, e principalmente esse homem vai ler histórias de outras pessoas que tiveram experiência com o Criador, então pode analisar que você está em uma apostasia muito grande. Você está totalmente cego, você não consegue enxergar um palmo na frente do seu nariz espiritualmente, porque se você vai a um local, como diz aqui no verso 11, quem faz parte desse pacto não precisa ficar indo a um local para alguém ficar falando para ela, você conhece o Criador, os seus planos, as suas leis? Não, porque ela conhecerá, porque ela terá o Espírito Santo dele nela, e ela viverá com ele em espírito, como um marido e uma esposa, de forma íntima, e não mais para os outros verem como era na velha aliança, onde todas as pessoas, elas se relacionavam com o Criador para todo mundo ver. Em Mateus 6, o Salvador falou: chega, entrem para o quarto, busquem ao Pai em espírito. Quando ele fala no quarto, é em espírito, não é o quarto de casa, é em espírito, é em qualquer lugar, porque o Espírito Santo dele é a lei dele em você, te guiando para que você seja uma pessoa melhor, uma pessoa justa, a qual vai se parecer com ele, imagem e semelhança dele. Foi assim que ele nos fez. Infelizmente começamos a ter imagem e semelhança de outro ser, de outra coisa, não do Criador, porque o nosso Pai é espírito, e quem quer se parecer com ele vive em espírito, não fica satisfazendo os prazeres da carne. Então aqui, se você quiser ler o contexto todo, leia, mas o que Paulo quis dizer aqui a partir do verso 10 e 11 é que a partir do momento que nós temos um sumo sacerdote, como ele começa dizendo aqui, que se assentou nos céus, à direita do trono da majestade, ele é ministro do santuário, do verdadeiro tabernáculo, não do falso. Não do falso, é desse tabernáculo aqui que ele fala em Hebreus 10, 2 capítulos para frente, que as pessoas estão abandonando o verdadeiro tabernáculo para buscarem no falso, naquele construído por mãos humanas. Em Atos 17, Paulo fala: o Deus que fez os céus e a terra não habita em templos feitos por mãos de homens. Será que em Hebreus 10 ele se referia ao templo humano, feito por mãos de homens, que as pessoas estariam abandonando, como é costume de alguns? Ou ele se refere desse tabernáculo, que é aquele que está no céu, é aquele que foi fundado, que é espiritual,
O sumo sacerdote, ele é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Olha só, é maravilhoso esse contexto aqui. O texto, os textos e rituais e santuários que tinham tudo na terra eram figura e sombra das coisas celestiais. Verso 5 de Hebreus 8. Servem para figura e sombra, como Moisés foi divinamente avisado que estava para construir um tabernáculo, porque ele foi dito: olha, faze conforme o modelo que no monte eu te mostrei. Ou seja, não era físico local de habitação do Pai, mas ele tornou físico porque a humanidade estava longe dele, comeu dos frutos da carne. Lembra lá no Éden que é a representação do homem comendo da carne, dos frutos que afastam as pessoas do Pai. Qual é o fruto que nos afasta do Pai? Leia Gálatas 5. Leia lá e você vai saber quais são esses frutos. Quanto mais você pratica eles, mais longe do Criador você está. Mas os frutos que agradam ao Pai, lá Paulo fala também, são esses os frutos que quando comemos, nos achegamos ao Pai, buscamos a eles em espírito. E aí, ele faz esse pacto conosco, passamos a ser a casa de Israel, a nova Jerusalém, a do alto, não a da terra. A Sara era estéril, deu à luz, com muita luta, com muita demora. Mas é assim, o nascido do Espírito demora para nascer, mas o nascido da letra, o nascido da carne, o nascido de regras, de tutores, pessoas que ficam debaixo de homens, a todo momento tem gente nascendo, mas espiritualmente é só no tempo do Criador, é só quando cremos, porque Ele deixa que nós escolhamos ou sermos carnais ou espirituais. Que o Eterno abençoe a todos grandemente.